além de alguns que você já citou, assim, o que mais que você percebeu de benefícios com as práticas de meditação? Primeiro, eu comecei na meditação porque eu precisava realmente acalmar os meus demônios internos, calar as vozes da minha cabeça, e reduzir aquele pensamento ruminante, desenvolver um pouco mais de foco. E uma das primeiras palavras que mais bateu profundamente na prática da meditação, porque a meditação ela se torna muito rica quando você também está ali acompanhado a tiracolo de algum livro que tu tá lendo ali enquanto tu tá na tua jornada de meditação. As mensagens que trazem ali para você, elas vão lá no fundo da tua alma, né? E aí, eu não sei se eu ouvi isso numa meditação, ou se eu li no livro, mas a frase ficou muito forte na minha cabeça. Seja gentil consigo mesmo. E eu descobri que na minha vida toda eu nunca fui gentil comigo mesmo. A síndrome do impostor, a autocobrança, a exigência demasiada comigo mesmo e todo o processo de ruminação mental, de pessimismo, de pensamento negativo que eram alimentados por isso, no final era tudo retroalimentado com a falta de amor e compaixão, empatia e gentileza que eu tinha para comigo mesmo. E se eu não conseguia ser gentil, empático comigo mesmo, como é que eu pretendia ser para com os outros? Eu não conseguia. E de verdade eu brinco, né? Eu era um sociopata na época do mundo corporativo. Boa parte das pessoas elas acabam se adequando a isso. Eu cheguei no cargo de liderança em multinacional com menos de 30 anos. Para chegar lá, eu tive que ser um cara frio, calculista. Muitas vezes eu já me interessava pela questão mental há muito tempo atrás. Muito antes da própria meditação, eu já tinha feito várias formações dentro da área de programação neurolinguística, dentro dessa parte também de microexpressões, né, de como manipular e influenciar as pessoas. Eu era fascinado por isso e eu usava isso com muita clareza, eu usava isso com muita habilidade. Eu fazia isso para chegar onde eu queria chegar e não importava a quem doesse. Então, por isso que eu falo que eu, num certo nível, eu era um sociopata. Eu não conseguia ter empatia e amor por ninguém. Eu via todo mundo como peças num tabuleiro de xadrez que eu tinha que movê-las para os resultados que eu queria. Geralmente os resultados envolviam os resultados para a empresa, para as pessoas, mas, né, será que os fins justificam os meios? Eu nunca fui desonesto, eu nunca puxei o tapete de ninguém, mas eu era muito calculista, eu sabia muito onde pisar, até onde ir, o que fazer, como tirar o famoso tiro seu da reta. Eu sabia me cercar de todas as maneiras. Então, eu fui desenvolvendo todo esse perfil sisudo, travado, duro comigo mesmo. E aí, quando vê essa mensagem, seja gentil consigo mesmo, parece que, eu me lembro, no primeiro contato, eu comecei a chorar. E daí eu comecei a praticar essa gentileza para comigo mesmo. E daí isso teve impacto no meu foco, na minha concentração, porque eu percebi que foco e concentração não é sobre força, não é forçar o teu foco e a concentração permanecer naquilo que tu está fazendo. Pelo contrário, isso gera mais distração, porque gera tanta atenção que na primeira notificação que você vê no seu celular, você já está trazendo a sua atenção. Isso somatiza no teu corpo. Você sente a tensão no teu corpo. Eu terminava o dia com isso aqui tudo travado, a nuca doendo, trapézio, parecia que eu tinha carregado o mundo nas costas. E eu tomava relaxante muscular pra caramba, sem saber que eu estava correndo o risco de desenvolver um câncer. De tanto tomar relaxante muscular, eu sentia uma queima. Quando você cala, o corpo fala. É o que eu sempre falo. E chega uma hora que teu corpo começa a sentir aquilo que tu tá tentando ignorar com a tua mente. Eu sentia umas azias, tanta azia, que eu vivia à base de efervescente, aqueles remédios para azia, eu vivia à base daquilo. E eu tentava apagar esse fogo jogando mais café para dentro. E é o que as pessoas fazem hoje, elas não têm autoconsciência. A meditação, outro benefício, é a autoconsciência.
você começa a perceber, pô, toda vez que eu tomo café, olha só como é que meu coração já começa a palpitar e bate lá no meu estômago todo torto, depois eu fico cheio de azia, e isso faz mal, e como isso dá dor de cabeça, aí comecei a cortar café. Foi outro benefício que a meditação trouxe para mim. Eu falei, vou cortar café por um tempo. Fiquei sem café. Rapaz, meu corpo, aquele nível de tensão que eu sentia, aquela ansiedade que eu sentia, sumiu. Claro, a meditação estava auxiliando, era parte da terapêutica. Mas era só eu ir para tomar um cafezinho com alguém. Eu percebi a diferença quando eu fiz um detox de 1 mês sem tomar café. Alguém me chamou para tomar café, eu tomei o café, senti palpitação no coração. De tão acostumado que a gente está com a cafeína, a gente não percebe, mas essas reações físicas, que são o impacto do emocional e do mental no corpo, e do corpo no mental e emocional, eles estão aí, né? Então o café foi outra coisa que eu cortei. Então foram muitos benefícios primários. Só que aí eu caí num outro benefício que eu jamais imaginei que eu iria cair. Porque, como eu disse, eu fui quase que criado numa seita religiosa. Então, quando eu pude sair dessa seita, o que acontece? A gente gera ojeriza por qualquer coisa que represente aquela seita. E seita nada mais é que um lugar que quando você sai, você não consegue manter a sua dignidade, né? E quando eu saí, eu fui visto como adorador do capeta, apareci no programa da Maria Braga meditando na frente de uma estátua do Buda. Minha avó viu, ela jogou o celular no chão, destruiu o celular dela. Caramba. Né? Pessoas me ligaram, Gabriel, o que está acontecendo com você? Então, assim, as pessoas te julgam, né? Eu não tem nada a ver com Buda, né? Eu tinha ali um Buda porque é uma imagem que gera muita paz, né? Eu gosto muito hoje, né? Do budismo pela filosofia de vida, mas eu não tenho religião, eu sou espiritual, mas não tenho religião. Então o outro impacto foi a espiritualidade, né? Porque eu nunca fui espiritual, fui religioso, mas eu nunca senti ou encontrei Deus naquele meio. Eu só encontrava culpa, vergonha, ressentimento, rancor, inveja, ciúmes, punição. Eu não encontrei Deus lá naquele meio. E quando eu saí de toda aquela liturgia, né, rogai, orai por nós pecadores, né, aquela coisa toda de somos pecadores, somos errados, somos isso. Quando eu saí de toda aquela liturgia, daquela lavagem cerebral, eu comecei a me sentir mais leve. Mas eu gerei também uma ojeriza e fiz filosofia, comecei a ler Kant, vários filósofos existencialistas para criticar, para dialogar, para ter diálogo, para falar assim, não, tua fé é um lixo. E eu fui pro extremo, né? O hater das religiões, fui pro extremo. A meditação, ela veio num momento da minha vida que eu estava totalmente desconectado de qualquer religião e de espiritualidade. E ela me despertou para a espiritualidade sem eu estar procurando. E aí eu comecei a entender que a verdade, ela está em todas as religiões, mas uma sozinha não consegue comportar toda a verdade, né? Então a verdade está no todo. E eu parei de buscar a verdade dentro de um lugar. Eu comecei a buscar a verdade em todos os lugares. Aí veio a minha fase fazer teologia. Né? Daí eu comecei a olhar o comportamento humano. Aí veio a minha fase de fazer antropologia. E a vida... Aí eu vi o impacto na mente humana. Aí veio a fase da neurociência. Agora eu estou na fase onde minha tese está toda corroborando no final para a parte somática, né? De como o corpo influencia os nossos estados mentais e emocionais, ao contrário do que se acreditava antes. Poder mental, tenho controle sobre a minha mente e eu posso mudar o meu estado emocional. Não é bem assim. É como você tentar controlar um cavalo totalmente arredio e com raiva, né? Para você, o que é meditação? Boa pergunta. A meditação hoje, ela tomou um horizonte tão vasto na minha vida que a meditação, para mim, vai além de uma definição que você pode dar. Ela inclui tudo. Viver a vida é um ato de meditar. Vai depender de como você traz o seu estado mental. Muitos vão definir a meditação de maneiras diversas.
Sabe quando a parada toma uma forma tão grande na tua vida que tu já não consegue definir porque é indefinível? Não cabe mais em nenhuma caixa, porque não tem caixa que contém? É a meditação hoje para mim é tudo. Ela, além do ser hoje o meu ganha-pão, né? Porque é hoje com que eu trabalho 100%, né? Além dela ser a prática que eu venho vendo assim transformações incríveis nos meus alunos, pacientes de terapia, eu venho vendo tantas curas e milagres acontecendo através das meditações que ela já excedeu o status de cura, já excedeu o status de instrumento de milagre, já excedeu o status de um estado mental. Então eu definiria a meditação como indefinível, porque é isso, para mim hoje, eu ficaria aqui filosofando horas tentando definir meditação, porque ela engloba tudo.